E na aula de hoje nós vamos aprender como usar a vírgula. Isso mesmo, eu vou deixar aqui para vocês 10 dicas de como usar a vírgula. Essas dicas são muito importantes. Vamos lá? Primeira dica: usamos a vírgula para isolar o vocativo. Vejam os exemplos. Exemplo de número 1. Maria, seja bem-vinda à nossa casa. Maria, aqui é o vocativo isolado por vírgula. Exemplo 2. Venham comigo, amigos. Amigos é o vocativo que está sendo isolado por vírgula do restante da oração. Exemplo 3. Ó meu amor. O que eu fiz? Ó meu amor é uma expressão vocativa que está sendo isolada pela vírgula. Afinal, o que é um vocativo? Bem, vocativo, para quem não sabe, é um termo da oração usado para chamar ou colocar em evidência a pessoa ou ser a quem nos dirigimos. Esse ser pode ser animado ou inanimado. Deu para entender? Dica de número 2. Usamos a vírgula para separar elementos de mesma função sintática. Vejam só os exemplos. Exemplo de número 1. Compramos blusas, casacos e cachecóis. Aqui nós estamos utilizando a vírgula entre blusas, casacos, porque há vários elementos aqui sendo mencionados nessa oração. Exemplo 2. Você é linda, educada, inteligente. Aqui nós temos vários adjetivos sendo mencionados a alguém. Exemplo 3. Traga-me ovos, biscoitos e sucos. Também temos vários elementos sendo mencionados nessa oração, por isso separamos por vírgula. Dica 3. Separar as orações adverbiais, principalmente quando antepostas à principal. Exemplo 1. Quando eu for, avisarei minha mãe. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial que está introduzindo a frase. Por isso, nós utilizamos vírgula, sabendo que as orações subordinadas adverbiais podem vir no começo das orações, no meio ou no final. Se elas virem no final, elas não necessitam de vírgula. Segundo exemplo, segundo meu pai, sou muito esforçado. Temos aqui uma oração adverbial iniciando o período. Exemplo 3, para que me ame, vírgula, preciso fazer o melhor. Temos também uma oração subordinada adverbial iniciando o período. Regra de número 4. Usamos a vírgula para isolar elementos repetidos. Vejam só, exemplo 1. Nada poderá substituí-la. Exemplo 2. Logo irei com você. Dica de número 5. Usamos a vírgula também para marcar a supressão de uma palavra a um grupo de palavras. Vejam só. Beto fez curso de violão. Lucas de saxofone. Na segunda oração, nós omitimos aqui o verbo fez, que está presente na primeira oração. Beto fez curso de violão. Por esse motivo, utilizamos a vírgula ali para dizer que uma palavra, ou seja, no caso, um verbo foi suprimido. Exemplo 2. Ana é teimosa, Maria calma.
No exemplo 2 também, nós temos um verbo na primeira oração que foi omitido na segunda, mas está ali presente, apenas não foi mencionado. Regra de número 6. Separar orações coordenadas assindéticas. O que são as orações coordenadas assindéticas? São aquelas que não são ligadas por conjunções. Então, vamos ver alguns exemplos. Levantou da janela, avistou o vizinho, acenou. Aqui, nesse período, nós temos orações que estão interligadas por uso de vírgulas. Por isso, ela é chamada de oração coordenada assindética. Não apresenta uso de conjunção, apenas são interligadas por vírgulas. Exemplo 2. Lutei, estudei, venci. Temos neste período orações separadas por vírgulas, formadas apenas por verbos, mas são orações. Por isso, oração coordenada assindética. Dica 7. Separar orações coordenadas unidas pela conjunção e, quando o sujeito é diferente. Na regra anterior, nós utilizamos a vírgula para separar orações coordenadas sem o uso da conjunção e. Agora vamos aprender como utilizar a vírgula para separar orações coordenadas com o uso da conjunção e. Vejam só. Exemplo 1. O sol já ia fraco e a tarde era amena. Vejam que a segunda oração do período, ela apresenta o uso da conjunção e. E antes da conjunção e temos a vírgula. Por que aconteceu isso? Porque na primeira oração o sujeito é diferente. Vejam só. Quem é que já ia fraco? Quem é que já ia fraco? O sol. O sol é o sujeito da primeira oração. E a tarde era amena. Quem é que era amena? A tarde. O sujeito da segunda oração é a tarde. Por isso, utilizamos a vírgula antes da conjunção e, neste caso. Segundo exemplo, Luiz fez a lição e a Ana arrumou a casa. Mesma regra aqui. Primeira oração, temos o sujeito Luiz. Na segunda oração, temos um outro sujeito que é Ana. E o uso da conjunção é dividindo as orações do período. Por isso, utilizamos a vírgula. Regra de número 8. Utilizamos a vírgula para isolar o aposto. Exemplo 1. Lúcia e Patrícia, irmãs de Gustavo, serão madrinhas. Aqui nós temos um aposto, que é essa parte central, irmãs de Gustavo. Se nós retirarmos esse aposto, a oração ficará com sentido. Vejam só, Lúcia e Patrícia serão madrinhas. Ali nós temos um termo adicional, um termo explicativo, que está dando uma explicação a mais na oração. Por isso se chama aposto e ela é isolada por vírgulas, tanto antes quanto depois. Exemplo 2. Dia 25 de dezembro, sexta-feira, será Natal. Dia 25 de dezembro será Natal. Se eu tirasse sexta-feira, ficaria também bem inteligível, mas no caso eu quis adicionar ali um termo explicativo, sexta-feira, por isso o aposto, e ela está isolada por vírgulas. Afinal, o que é um aposto? Aposto é um termo que se junta a um substantivo ou um pronome a fim de explicá-los, caracterizá-los ou enumerá-los. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre aposto, acessem a aula sobre apostos. Nós temos alguns tipos aí de apostos. Dica de número 9. Nós utilizamos a vírgula para separar as palavras ou expressões explicativas. Exemplo 1. O diretor titubeou, isto é, não concordou com a decisão do grupo. Vejam que ali no meio da oração nós temos um termo que é considerado uma
expressão explicativa. Ela dá uma pausa entre a primeira e a segunda oração. Então, nós utilizamos vírgulas também para separar esses termos, essas expressões. Exemplo 2. Ana, por exemplo, foi uma das garotas que tomou a decisão. Nós temos o termo ali, a expressão, por exemplo, que está separando o sujeito do seu predicado e por isso nós utilizamos as vírgulas para separar esse termo. 10ª e última dica. Nós utilizamos a vírgula para separar na datação de um escrito o local e no endereço o número. Vejam só, se você fez errado até aqui, aprendam com essa dica. Eu coloquei aqui a minha cidade, Santa Isabel, 15 de dezembro de 2020. Avenida República, 26. Para utilizarmos esse tipo de escrito, nós utilizamos a vírgula dessa forma. Espero que tenham compreendido e até a próxima!